Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Wesley Fajardo Pereira, professor aqui do Núcleo de Formação Cidadã da Universidade Metodista, e nós estamos nesta série de aulas sobre preparação para o ENAD, e o tema que nós vamos desenvolver aqui neste momento é o tema do Estado, sociedade civil e políticas públicas. Trataremos de dar conta de explicar basicamente o que são essas três coisas, no que elas estão implicadas uma na outra e a diferenciação das mesmas. Vamos acompanhar os objetivos. Então olha aqui, nós temos esses objetivos, que é analisar a noção de Estado e sociedade civil em diferentes correntes de pensamento, aqui o item 1 desses objetivos, e o item 2, que é identificar a relação entre Estado e sociedade civil. Então, nós vamos dar sequência, né? Ok, então como vocês podem acompanhar, vamos primeiramente definir o que é a sociedade mesmo, né? Para falar em sociedade civil, nós temos que primeiramente falar em sociedade. Aqui nós temos algumas definições que vocês podem acompanhar. Então, o que seria sociedade? O primeiro item aqui que eu estou colocando para vocês fala da sociedade humana ou humanidade socializada. Aqui nós temos uma ênfase na sociedade como alguma coisa que humaniza o ser humano. A sociedade tem a característica de humanizar o ser humano. Isto é muito importante. O que nós estamos destacando, então, é a sociedade como uma possibilidade de pessoas que convivem juntas e confirmam a humanidade, confirmam os aspectos humanos que nelas existem. Temos também os tipos historicamente existentes de sociedade. Falar de sociedade é também falar desses tipos. Por exemplo, a sociedade feudal com as suas características, a sociedade asiática, sociedade tribal, sociedade capitalista. Então, quando nós falamos em sociedade, nós também falamos em diversos tipos de sociedade, com as suas diversas características, que nós não entraremos aqui nos detalhes, mas estamos especificando para vocês que existem essas diferenças entre os tipos de sociedades, esse convívio coletivo que forma a sociedade também tem suas características diferentes, dependendo da época e do local onde ela está instalada. Também, como eu estou nesta sequência, né? Então nós vimos aqui o item 2, no item 3, qualquer sociedade particular, isto é, por exemplo, a Roma Antiga ou a França Moderna. Aqui está faltando uma letrinha que é o N, tá? A França Moderna. Então aqui também nós temos, como eu disse para vocês, variando de local, nós temos sociedades diferentes. A Roma Antiga, a sua sociedade, o seu convívio coletivo é diferente da França Moderna, com seu outro convívio coletivo. Podemos também falar que sociedade é uma população que vive em um determinado espaço territorial. Então veja que aqui o que diferencia, o que caracteriza a sociedade, como nós estamos colocando aqui, é uma população e o espaço territorial onde ela está instalada. Então nós podemos falar da sociedade brasileira e nós podemos falar da sociedade alemã, nós podemos pensar nesse local territorial deste convívio coletivo. Isso também é uma possibilidade ao falarmos de sociedade. Também podemos falar de uma população que se relaciona e convive a partir de valores e padrões de comportamentos definidos e aceitos. Se no primeiro item o espaço territorial era o que caracterizava, no segundo, o que caracteriza a sociedade são os valores, os padrões e os comportamentos que são aceitos por uma determinada população. Então, a sociedade medieval, ela tinha determinados valores e padrões
que são completamente diferentes da sociedade moderna. Então, quando a gente diz sociedade moderna, comparando com sociedade medieval, nós já estamos pensando em valores, em comportamentos definidos em cada uma delas diferentemente. Então, estas essa é uma outra forma que nós podemos falar em sociedade. O terceiro item, sociedade como um conjunto de relações humanas intersubjetivas anteriores, exteriores e contrárias ao Estado ou sujeitas a este. Então vejam bem que aqui nós estamos falando de sociedade anterior ou exterior ao Estado, entra a palavra Estado ou sujeitas a este. Então aqui nós já temos uma definição que diferencia sociedade de Estado. Falar em Estado, nós vamos retomar isso mais à frente, mas o Estado, ele é algo que organiza esta sociedade. O Estado, então, é aquela instituição no qual a sociedade se apresenta de tal forma organizada. Mas nós vamos retomar isso já já. Então, para nós aqui, nesse slide, a importância está a sociedade como um espaço territorial, a sociedade como valores, padrões de comportamento, ou a sociedade como relações humanas e relações intersubjetivas. Então, 3 possibilidades de definição de sociedade. Vamos então para o próximo item. Agora sim, agora que nós já falamos de sociedade, nós podemos falar em sociedade civil. A palavra civil, ela tem a sua origem no latim, que significa cidade. Então, falar em sociedade civil, talvez nós poderíamos até pensar em alguma coisa que confirma a outra. Se a sociedade está relacionada com aquelas características que nós dissemos para vocês, a sociedade civil, ela vai ser caracterizada pelos grupos que fazem parte da sociedade. Tá certo? A sociedade civil compõe-se dos grupos que fazem parte de uma determinada sociedade. Olha só, sociedade civil, a soma dos grupos e associações que compõem uma determinada sociedade, que podem ou não ser apoio para o Estado. Nós já vamos falar já sobre a questão do Estado, então deixamos em suspenso. Por enquanto, definindo sociedade e sociedade civil. Então, ou seja, se a sociedade é algo que é definido pelo local, pelos valores, se a sociedade é alguma coisa definida pela época em que ela se instala e pelo convívio entre as pessoas, ora, esta sociedade será definida como sociedade civil pelos grupos que fazem parte desta sociedade. Então, falarmos de sociedade civil, nós falarmos desses grupos, dessas associações que compõem uma determinada sociedade. A sociedade civil no Brasil são aqueles grupos, aquelas associações que compõem a sociedade brasileira. Falarmos da sociedade civil moderna é falarmos daqueles grupos, daquelas associações que compõem a sociedade moderna, tá bem? Então aqui nós estamos diferenciando. E o que são grupos? Ou melhor, que grupos seriam esses? Nós podemos falar em sindicatos, nós podemos falar nos movimentos sociais, nós podemos falar da igreja, nós podemos falar dos estudantes, nós podemos falar diversos grupos que compõem essa sociedade civil. Então, esses grupos vão compondo esta sociedade. Tá bem? Vamos lá. A sociedade civil, também aqui alguns outros detalhes que eu quero passar para vocês. Vamos ver. A sociedade civil também pode ser vista como o espaço de ações comunitárias em torno de interesses, propósitos e valores. Então, nós estamos falando aqui o espaço de ações comunitárias. Isto é, a sociedade civil também ela é o espaço em que estes grupos vão agir comunitariamente. A sociedade civil ela se organiza nesses grupos em ONGs, em sindicatos, em grupos estudantis, em grupos de professores, em diversos grupos que vão
se organizar para agir em torno de interesses, propósitos e valores. Quer dizer, estes grupos, porque eles vivem coletivamente, eles possuem valores e interesses ligados a este próprio grupo. E eles vão agir buscando estes interesses, esses propósitos e estes valores. Tá certo? Então, continuando, a sociedade civil compreende uma diversidade de espaços, atores e formas institucionais variando em seu grau de formalidade, autonomia e poder. Portanto, a sociedade civil, como ela é formada por grupos, ela também é diversa. Ela possui uma diversidade de quê? De espaços, de atores, de formas institucionais e ela tem uma variação nesta formalidade, na autonomia e no poder. É claro que quando nós falamos num grupo de sindicato, você tem uma série de regulamentações que definem a maneira de funcionamento do sindicato. Quando nós falamos de um grupo organizado com mais autonomia, por exemplo, um grupo de estudantes, você não tem regras tão definidas para este grupo que se organiza e que luta pelos seus interesses. Então aqui nós temos formalidades diferentes, autonomias diferentes e diversidades desses grupos que compõem a sociedade civil. E é por isso que nós podemos falar aqui na sociedade civil povoada por organizações como instituições, isto é, ONGs, movimentos sociais, que são exemplos que eu coloco aqui. Então nós vamos ter algumas ONGs que podem trabalhar com questões da ecologia, ONGs que podem trabalhar com questões relacionadas a outros tipos de interesses na sociedade, além da questão ecológica, e você vai ter os movimentos sociais, que são aqueles movimentos organizados em meio à sociedade civil que vão lutar pelos interesses relacionados a grupos desta sociedade, muitas vezes grupos que não têm os seus interesses tão respeitados pelo Estado, como nós vamos explicar daqui a pouco. Então, estes movimentos sociais, eles também se organizam para lutar pelos seus interesses, movimentos sociais. Então, por exemplo, no período da ditadura militar na Argentina, ou um pouco depois ainda, nós tivemos o movimento das mães que tiveram seus filhos desaparecidos na ditadura. Ali você tem um movimento social, um grupo que se organiza para lutar por um determinado direito que lhe foi tirado. Então isso vai compondo os movimentos sociais. No Brasil nós temos diversos movimentos sociais que compõem também esta sociedade civil. Tá certo? Então, para falarmos de sociedade civil, nós temos alguns autores importantes. Eu estou colocando só 3 aqui para a gente saber que existe um recorte teórico. Isto não é uma coisa construída na cabeça de alguém sem uma construção teórica. Não, você tem filósofos teóricos importantes discutindo sobre o que é sociedade civil. Então aqui eu cito o Rousseau, cito o Hegel e cito o Karl Marx. Vamos pensar em Rousseau primeiramente. Então o Rousseau, um filósofo importante, fundamental para pensarmos a sociedade moderna. O que é, em Rousseau, esta sociedade civil? Então, a sociedade civil, para Rousseau, se dá em contraposição à sociedade natural, ou estado de natureza. Então, Rousseau, quando ele pensa em sociedade civil, ele pensa numa organização destas pessoas que viviam sem esta sociedade civil, viviam no chamado estado de natureza, mas esse estado de natureza acabava não sendo suficiente para que os direitos fossem respeitados. Então, na visão de Rousseau, a passagem do estado natural para o estado civil, da sociedade natural para um estado civil, tá?
E esta mudança, essa passagem garantirá os direitos que não estariam garantidos no estado natural, no estado de natureza, quando as pessoas ainda não estavam organizadas socialmente. Então, para o Rousseau, a sociedade civil acaba sendo uma possibilidade de garantia dos direitos. Quais direitos? Os direitos sociais e os direitos individuais, os direitos da pessoa humana, que nós não entraremos aqui no mérito, mas os direitos que qualquer pessoa precisa ter para poder viver dignamente. Então, a sociedade organizada, ela é uma garantia desses direitos. Portanto, é nesse sentido que nós vamos colocar o Rousseau como um dos filósofos contratualistas, isto é, ele vai pensar nesta sociedade civil como um contrato que supera o estado de natureza. Imaginemos as pessoas vivendo antes de existir a sociedade civil, no qual o convívio entre elas não estava estabelecido por leis, por regras. Estas pessoas, então, ao se organizarem socialmente numa sociedade civil, elas fariam um contrato, ou seja, nós teríamos as regras, as leis, as constituições, que é o contrato que vai regular a relação entre as pessoas. E é exatamente este contrato que garantirá os direitos individuais e direitos também coletivos. A base da sociedade está a base desta sociedade, da sociedade de forma geral, ela está na desigualdade das posses. Então, para Rousseau, a sociedade deveria garantir a igualdade, já que, num determinado momento do convívio do estado natural, alguém começou a ter mais posses do que outro, ou que outros. Então, há necessidade de um contrato que regule este estado para que ninguém tenha posses suficientes para dominar o outro. É nesse sentido, então, que o Rousseau verá a liberdade de propriedade como algo que não garante a igualdade política. Nem sempre, então, e aqui para Rousseau especialmente, nem sempre a liberdade de propriedade garantirá a igualdade das pessoas, igualdade política. O que é a igualdade política? A igualdade das pessoas dos seus direitos convivendo socialmente. Por isso que Rousseau vê um problema na chamada propriedade privada, porque esta propriedade privada, para Rousseau, a partir do momento que alguém colocou uma cerca e criou a propriedade privada, nós tivemos, então, a desigualdade. E esta sociedade civil, ela deveria garantir que esta dominação de um homem sobre o outro não ocorresse. Portanto, sociedade civil, na visão do Rousseau, e que nós estamos escolhendo aqui, mas que nos permite ampliar esta visão, é algo que garantiria, por meio de um contrato, a relação entre as pessoas. Ok? A relação, perdão, em mim de novo. A relação e os direitos que essas pessoas têm vivendo socialmente, vivendo um com o outro. Também, esta igualdade está na conquista da participação política. Isto é, para Rousseau, esta igualdade garante também uma participação política. E a participação política é importante porque é por meio dela que se efetiva, se concretiza a cidadania. É por meio dela que o sujeito se concretiza como alguém cidadão, que participa dos direitos e dos deveres. Então, a sociedade civil tem esta importância. Isto é, cria-se então a noção de cidadania, a noção do cidadão. O cidadão é aquele que participa da vida política. Quando eu falo em política, eu estou falando da palavra no seu sentido mais amplo. Política é a palavra política vem de polis no grego, polis vem de cidade. Portanto, uma participação política não significa apenas participação política partidária, está inserido num partido. Participação política significa qualquer ato que está relacionado com os interesses da cidade, da polis, da sociedade. Isto é, estudar é um ato político.
uma manifestação também é um ato político. Você pensar coletivamente e agir coletivamente é um ato político, tá certo? Vamos falar agora então, definir para vocês o Estado. E para isso eu vou pegar como exemplo Hegel, que buscou apresentar o Estado como a materialização do interesse geral da sociedade. Pegando o exemplo como de Hegel, então Hegel vai vendo as tensões ou as tensões existentes na família, elas são resolvidas na criação da sociedade civil e essas tensões, essas contraposições, essas oposições existentes na sociedade civil levam a uma organização do Estado. Então, o que seria o Estado, então? O Estado, você materializa, você consegue, por meio do Estado, organizar o interesse geral da sociedade. Então, aqui, pensar em Estado, em Hegel, é pensar numa instituição, numa organização que possibilita o interesse geral da sociedade civil, já que a sociedade civil também terá tensões. Quer dizer, os grupos que compõem a sociedade civil podem entrar em tensão. E ao entrar em tensão, nós precisamos de uma instituição que regulamente essas tensões. O Estado tem essa característica. Se nós pegarmos como exemplo o Brasil, nós temos o Estado brasileiro e no Estado brasileiro nós temos a sociedade civil. A sociedade civil é composta pelos diversos grupos, né? Os estudantes, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, você tem também o movimento do sem-teto, as pessoas que vivem na cidade que não têm moradia, você tem os empresários, você tem diversos grupos que compõem esta sociedade civil. E essas tensões existentes entre eles terá o Estado como algo como uma instituição que tentará dar conta dessas tensões existentes. Então o Estado estaria aqui no caso numa superação, ele surgiria na superação das tensões existentes entre os grupos da sociedade civil. É importante, ao falar do Estado, falar do liberalismo para depois falarmos das políticas públicas. Isto é, o liberalismo, ele tem como princípio o tema da liberdade, liberdade política e liberdade econômica. Quais são as suas fundamentações? A propriedade privada, isto é, todas as pessoas, as propriedades, elas são privadas, elas possuem donos. A liberdade econômica, ou seja, as pessoas têm a liberdade para comercializarem e fazerem operações econômicas com quem elas quiserem. Há uma liberdade da forma que elas quiserem, desde que esteja dentro da legalidade. O Estado reduzido é, o Estado intervém o mínimo possível, então esta organização Estado, ela intervém o mínimo possível nas relações existentes na sociedade civil, ele intervém o mínimo possível. E a igualdade perante a lei, isto é, o Estado de Direito e a lei, que seria uma lei para todos, né? Ou pairaria sobre todos. Então, o Estado de Direito, uma igualdade perante a lei. Então, propriedade privada, liberdade econômica, o Estado reduzido e a igualdade perante a lei. No liberalismo, a sociedade ela teria condições de dar conta dessas tensões. Nessas tensões, ela se regulamentaria sozinha e o Estado interviria o mínimo possível. O Estado interviria quando for necessário para o cumprimento de leis que alguns desses grupos não estivessem cumprindo, então ele entraria com esta possibilidade de sanção ou de coerção para que as coisas fossem normalizadas. Então, esta é uma coisa relacionada ao liberalismo. O liberalismo se opõe exatamente ao marxismo. O marxismo vai se opor ao liberalismo, exatamente relacionado à questão do Estado. Porque a ideia de que o Estado garantiria a regulamentação da sociedade civil, o Marx e Engels não aceitariam. Isto é, o Estado, para eles, vai garantir o quê? Exatamente a dominação e a exploração de classes. Porque o Marx está analisando a sociedade capitalista e na sociedade capitalista
uma classe social se tornou hegemônica, uma classe social se tornou aquela que tem o poder sobre as outras, porque ela é dona dos meios de produção. E esta classe, então, ela vai se apropriar do Estado para fazer do Estado um auxílio na opressão das outras classes que ela domina para explorar. No caso, o proletariado, os trabalhadores. Então, Marx desconfia deste Estado hegeliano, que seria a superação das tensões na sociedade civil. Para ele, o Estado, no capitalismo, na sociedade burguesa, ele será um braço da própria burguesia para a exploração das outras classes sociais. É por isso, então, que a questão do Estado se torna central no marxismo, e Marx vai rejeitar a noção do Estado como materialização do interesse geral da sociedade, desta sociedade, tá? Sociedade capitalista. Vamos agora ver o Estado contemporâneo e as políticas públicas, aqui numa síntese rápida. Bem, o Estado contemporâneo, o Estado na nossa contemporaneidade, ele tem principalmente na sociedade capitalista, ele estabelece a relação, né? Ele está nesta relação entre o capital, ou seja, entre aqueles que dominam os meios de produção e aqueles que executam o trabalho, os proletários e todos aqueles relacionados a isso. O Estado, então, estaria nesta intermediação. Como vocês podem ver do lado que eu coloquei, sem o Estado, o domínio do capital sobre o trabalho assalariado seria direto. Então, considerando a teoria marxista de que o capital explora o trabalho, para Karl Marx, o Estado ele faria esta intermediação de dominação. E esta é a crítica que nós estamos apresentando aqui. Essa é uma teoria, tá certo? Se nós considerarmos os liberais, não. Se nós considerarmos os liberais, o liberalismo, o Estado, ele tentaria exatamente possibilitar que esta relação fosse harmoniosa entre a sociedade civil. E em Hegel, o Estado seria aquele que superaria estas tensões. Então, o Estado aí é colocado como algo importante. Qual é o problema que nós temos no Estado contemporâneo? É que ele está debilitado. E ele está debilitado por quê? Porque com a globalização, seja como as coisas se tornaram mais globais, especialmente no aspecto econômico, o Estado se fragilizou. Se fragilizou porque com a globalização, algumas organizações, algumas empresas, elas se tornaram tão poderosas economicamente que elas têm mais poder do que alguns estados. E nesse sentido, elas acabam tendo condições de fazer alguns estados se curvarem aos seus interesses. Tá certo? Então, esta é um problema que nós temos no Estado contemporâneo. Um Estado fraco diante das corporações globais, né? Empresas, organizações globais que têm mais poder do que esse próprio Estado. E é por isso que nós vamos entrar na política pública, porque falar de um Estado frágil é pensar em como esse Estado vai agir na sociedade. Porque a política pública ela pode ser compreendida, conforme está no texto que eu estou colocando para vocês, como uma série de ações organizadas para atender aos interesses públicos. Trata-se, portanto, de garantir os direitos sociais e coletivos. Portanto, a política pública é a política que um determinado Estado executa para garantir os direitos sociais e coletivos. E aqui existe essa tensão, porque se o Estado está fragilizado diante de corporações muito poderosas, esse Estado pode não executar políticas públicas que garantam os direitos sociais e coletivos. Esta é uma tensão muito forte. Vamos ver aqui algumas definições de políticas públicas. Então, a primeira, né, que nós estamos colocando aqui. Conjunto específico de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. E aqui eu quero diferenciar, então, governo de Estado. O governo, ele é um grupo de pessoas ou de partidos que exercem o poder num determinado Estado. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos o Estado brasileiro, que tem atualmente a presidente Dilma Rousseff, representada por um partido, o Partido dos Trabalhadores, e por uma conjunção de outros partidos
que exercem o poder. Ali nós temos o governo. Esse governo temporário, ele exerce o poder num Estado, o Estado brasileiro. Então aqui temos essas diferenciações. Então, as políticas públicas é um conjunto específico de ações de governo, com efeitos específicos. Política pública também é o que o governo escolhe fazer ou não fazer. Pode ser também a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. Isto é, as ações do governo para uma sociedade civil são as políticas públicas e ele pode delegar essas ações para determinadas organizações, sejam sindicatos, sejam igrejas, sejam universidades. Ele pode delegar algumas coisas para que as suas políticas públicas sejam concretizadas. E nós temos também a quarta definição, que diz que a política pública é o campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas, tá certo? Então, é o governo e as questões públicas, as questões voltadas à sociedade. Onde se dá a política pública? Em quais áreas? Colocando aqui como exemplo, na área industrial você pode ter políticas públicas de incentivo para a indústria em determinadas coisas. Na área monetária, na agrícola, na assistência social, políticas públicas que podem favorecer as questões de assistência social, na área educacional ou saúde. Então, as políticas públicas, essas ações do governo para a sociedade civil, essas ações se dão nas diversas áreas que o governo deve atuar na sociedade, chamadas políticas públicas. Tá certo? E essas políticas públicas, elas estarão sempre sob tensão. Por quê? Porque movimentos sociais, geralmente grupos que sofrem exclusão nessa sociedade, farão pressão contra aqueles outros que muitas vezes na sociedade são favorecidos. Então as políticas públicas, elas podem muitas vezes favorecer mais estes ou favorecer mais os grupos relacionados aos movimentos sociais. Então o governo ele deve escolher, as políticas públicas são as escolhas que um governo faz para agir em meio a essas tensões. Que grupo, em que área ele vai atuar e decidir agir para realizar ou buscar os direitos das pessoas, garantir algumas coisas para as pessoas. Portanto, política pública. Temos uma definição aqui. No Estado moderno e seus governos democráticos, o âmbito da política pública é a cidadania. A política pública em si deveria garantir os direitos e os deveres das pessoas. Cidadania entendida como relação entre Estado e sociedade civil mediada pelos direitos. Certo? Direito ao estudo, direito ao trabalho, direito a salário digno, nós temos direito à saúde. Então, as políticas públicas elas estão relacionadas com ações que garantam esses direitos. E eu cito como exemplo aqui uma ação afirmativa, né, como política pública, que é as cotas, né, as políticas das cotas. As políticas das cotas, aqui no caso, né, o direito às cotas, as ações afirmativas são políticas públicas fundamentais para a redução, no caso aqui, da desigualdade racial. As cotas para os afrodescendentes. Então, esse é um tipo de política pública que eu coloquei como exemplo, que visa um determinado fim, garantindo um direito para determinados grupos que, historicamente, tiveram seus direitos desrespeitados. E qualquer governo pode escolher qual política pública executará. Tá certo? Bem, deixa eu só conferir aqui se nós conseguimos isso. Então, nós estamos encerrando esta aula, este encontro, no qual nós podemos diferenciar o que é Estado
podemos também diferenciar Estado de governo, podemos diferenciar sociedade de sociedade civil, Estado, sociedade civil e, por fim, como que os governos agem por meio das políticas públicas. Desejo para vocês um bom dia, para você que está aí no dia, que você possa aproveitar essa nossa aula na sua vida e para as coisas que você vai executar na sua vida de estudante. Fica o meu abraço, até a próxima.